Olá, olá, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um Dentalcast. Hoje eu estou recebendo o Cleiton aqui, do Kion. Obrigadão, Cleiton, por ter aceito o convite. Mas antes de passar o recado para ele e deixar ele se apresentar e contar um pouquinho da nossa história, eu queria passar alguns recados para você. Primeiro, eu queria pedir para que você deixe um like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você ficar por dentro sempre que sair vídeo novo. E se você gostar da história do Cleiton, de superação, história de vida dele, se tiver algum insight valioso, compartilha com um amigo também. E eu queria agradecer também ao pessoal da Nova Pro, o Shopping do Protético, que está patrocinando esse episódio. Muito obrigado aí ao pessoal da Nova Pro. Caso você queira adquirir algum material ou equipamentos, acesse aqui embaixo o link na descrição para você entrar no site da Nova Pro e conferir o catálogo completo. O Instagram deles também vão estar na descrição. Mas, recado dado, vamos lá, Cleiton. Eu queria que você começasse primeiro se apresentando, falando um pouco sobre você, para quem não te conhece ainda, quem é você, de onde você vem. Legal. Primeiro lugar, quero agradecer o convite. Para falar a verdade, quando o Rafa mandou a mensagem para mim, eu fiquei até surpreso. Falei, rapaz, esse cara mandando mensagem para mim. Louco, imagina. É porque eu acompanho muito o seu trabalho, admiro o seu trabalho. Eu sou técnico, né? Eu falo que eu sou suspeito de falar de odontologia, até porque eu respiro odontologia 24 horas por dia. Eu iniciei no laboratório com 15 anos de idade. Eu falo que Deus é muito bom comigo, assim, que quando você começa a ver a sua trajetória, né? Você fala, às vezes era para acontecer, né? E eu falo que eu estudava de manhã e à tarde eu estava com um amigo indo para uma tia, voltando da minha tia, voltando para casa. Tinha um vizinho que chama, né, Vasni França. Vasni é um grande técnico. Vasni na época estava fazendo odonto e ele convidou meu amigo para trabalhar meio período lá no laboratório dele, né, para ser office boy. E o meu amigo, por sua vez, não quis, né, não aceitou a proposta. Eu falei pro meu amigo, você não vai? Ele falou, não. Eu falei, então eu vou, porque eu estudava de manhã. Então comecei a trabalhar no laboratório com 15 anos de idade como office boy. Eu falo que os laboratórios eles perderam um pouco a base, porque eu vejo grandes profissionais da área que começou como office boy, aí entrava para a parte de gesso e assim começava a construir sua vida dentro de um laboratório. E hoje é difícil você achar boy, né, office boy dentro do laboratório. Geralmente é motoboy, né? Então, mas eu tive a oportunidade assim de trabalhar com excelentes profissionais. Aí trabalhei com o Vasni dos meus 15 até os 18 anos e com 18 anos de idade eu fui trabalhar no Júlio e tô até hoje do lado do Júlio. O Júlio eu falo que é o meu pai assim da prótese, é uma pessoa que me ajudou e me ajuda muito até hoje. E dentro do laboratório Júlio, eu entrei no Júlio, eu era o 7º funcionário. Chegou um momento que a gente chegou a ter no laboratório Júlio mais de 70 funcionários, né? Então, dentro do laboratório eu passei desde a parte do gesso, a parte do provisório, fui para a cerâmica e chegou um certo ponto que o Júlio falou, Cleiton, você tem que me ajudar aqui a fazer a gestão do laboratório. Então, eu larguei a parte da bancada um pouco e fui ajudar. Porque eu vejo que a prótese, né, ela vai muito mais além do que o dente em si, né? Então você tem toda a parte de gestão também, não só de gestão dos trabalhos, mas gestão de pessoas também, né? Então aí eu tô nessa trajetória aí de laboratório até hoje e em 2019 um fundo procurou tanto eu como o Júlio para a gente montar uma mega operação no Brasil. Eu particularmente fiquei namorando 2019 todo com esse fundo. Final de 2019 eu assinei com o fundo e 2020 nós inauguramos aqui, né? E estamos até hoje firme e forte aí numa batalha. Mas eu falo que assim, o que motiva todo dia é saber que às vezes você tem que ir construindo, achando um caminho para alcançar seus objetivos, né? Quando você fala os seus objetivos, o objetivo da empresa e o nosso também, né, Rafa? Mas eu falo que eu sou muito feliz assim com o que eu faço e estamos aí firme e forte. Nosso objetivo acaba se entrelaçando um pouco, né, com o objetivo da empresa que a gente está no momento. Mas lá atrás, antes de você iniciar nesse laboratório, seu sonho era ser protético? Você fala, nossa, quando eu crescer eu quero ser ceramista. Não, para falar a verdade, é coincidência, né? Meu pai já teve dental e não foi por causa do meu pai que eu entrei na odontologia.
Meu pai teve dental, aí depois o meu pai foi ser maleiro, né? Antigamente tinha aqueles maleiros que ia pro consultório. E por coincidência eu fui trabalhar dentro de um laboratório de prótese, devido ao episódio que eu falei, né? Que eu tava com meu amigo lá, então, mas... Aí quando eu entrei dentro do laboratório, comecei a trabalhar na parte de gessaria, aí fui fazer um curso técnico de prótese, fiz no EPRONAC, que na época era ali em Santana, né? Aí dentro do laboratório, eu trabalhava com provisório, aí quando eu fui pro Júlio, aí trabalhei durante muitos anos, assim, na parte de provisório, aí fui pra cerâmica, e assim, eu nunca me contentei com aquilo que eu estava fazendo, eu sempre queria buscar algo a mais, algo diferente, né? E eu falo que eu tenho o privilégio, assim, de ter vivido dentro do laboratório as 3 fases do laboratório, né? Então eu vivi aquela fase que a gente trabalhava 100% analógico, que o dentista liga no laboratório, a gente mandava um boy pegar o trabalho chega, você verte gesso no molde, troquel, enceramento, inclusão, fundição e assim vai. Em 2004 foi a época que a gente adquiriu o nosso primeiro sistema CAD/CAM, que na época era o Sercom, né, da Dentsply, que comercializava o Sercom. E a partir daí a gente começou a trabalhar da forma híbrida, que em alguns casos que eu deixava de fazer uma estrutura metálica, fazia estrutura de zircônio. Então, devido a essa questão, a gente escaneava o modelo, né, no scanner de bancada, desenhava a estrutura e fresava a estrutura de zircônia para estratificar. E hoje 90% dos trabalhos que entram dentro do laboratório, eles já entram através de um scanner intraoral. E aqueles 10% que vem da forma analógica, a gente digitaliza no scanner de bancada e segue o game, né? Trabalhando da forma, desenhando, fresando, adaptando, acabamento e assim vai. E eu falo que eu tive esse privilégio de vivenciar esses 3 momentos dentro do laboratório, né? Falo que assim, não é fácil, porque às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que a gente às vezes acaba caindo no comodismo, né? A gente já sabe, já aprende, corre atrás para fazer, para aprender a fazer. Aí quando a gente aprende a fazer, a gente dá uma sossegada. E eu vou falar assim que não é fácil essa curva de aprendizado quando você sai do analógico e vai para o digital, né? Você precisa vencer essa curva de aprendizado que às vezes muitos desistem no meio do caminho, né? Eu falo porque eu tô cansado de às vezes ir em consultório, em clínica, em laboratório mesmo. Você chega no laboratório lá, tem um avental pendurado no scanner, né? Então, por quê? Porque às vezes vê que tem dificuldade de executar e volta a fazer aquilo que estava fazendo, né? Mas eu acho que faz tudo parte de um processo e graças a Deus aí eu falo que eu sou abençoado assim de viver isso. É que eu falei, eu sou suspeito em falar, até porque eu respiro odontologia 24 horas por dia. E como que foi também essa transição para você entre esses momentos, Cleiton? Quando que você começou a ver assim, pô, agora a gente já está um pouco híbrido, ou como que foi também essa transição de você receber um trabalho e, tipo, porque eu imagino que você teria que delegar, né? Então, esse aqui dá para fazer no digital, esse aqui vamos fazer no analógico. Como que foi essa primeira transação do analógico 100% para híbrido? Como que foi que você sentiu isso? A gente, na época, a gente já trabalhava da forma híbrida, né? Então, em 2012, 2013, ali, quando começou a falar de scanner intraoral, começou a passar um filme na minha cabeça, assim, do Júlio. Por quê? Porque não foi fácil. Dentro do laboratório, você pegava lá um funcionário que encerava 30 elementos de coping por dia. Aí quando você colocava ele na frente de um CAD lá, para ele escanear o modelo e fazer o desenho da estrutura no software CAD, ele não fazia 5 por dia, né? Não desenhava 5. E a gente viu essa dificuldade. E naquela época, quando começou a falar de scanner intraoral, eu falei, pô, toda a dificuldade que eu tenho aqui, eu acredito que o dentista, meu cliente, vai passar a ter. Então, na época, a gente foi um pouco ousado, nós adquirimos 2 scanners na época intraoral e eu destinei esse scanner a 2 clientes nossos, um cliente em Brasília, outro em São Paulo, até porque eu deixei um em Brasília, porque em São Paulo tudo é muito fácil, né? Você pega um carro aqui e vai. Eu falei, pô, e
o scanner não tem fronteira, né? Eu falei, eu vou me deparar com um dentista no Brasil todo enviando o arquivo, porque apertou um botão lá em minutos chega, né? O arquivo. E foi aí, e nessa época eu fazia o dentista tanto escanear como moldar. Eu falei, pô, quero ficar fazendo o elemento comparativo, né, para ver se funciona, porque às vezes a gente chegava até a desacreditar. Será? Quando eu vi o primeiro modelo impresso, né, eu falei, nossa, será que isso funciona mesmo? Será que é preciso, né? Você começa a ter muita dúvida. Aí chegou uma hora que um cliente lá de Brasília que estava com o scanner do laboratório falou, Cleiton, eu não vou mais moldar, não, eu só vou escanear. E a gente já tinha tirado todas as conclusões que o digital funcionava, né? Então aí a gente começou a fazer um trabalho com alguns dentistas e a gente começou a fazer alguns eventos também para fomentar essa parte do scanner intraoral, porque a gente começou a perceber que a gente começava a ganhar em alguns aspectos, né? Você começava a trabalhar de uma forma muito mais previsível, não só o laboratório, como o dentista também. Você acabava diminuindo, às vezes, até o tempo de trabalho, né? Porque, pô, o dentista me ligava que ele estava na Zona Norte. O mensageiro lá, o motoboy, para pegar o trabalho e chegar aqui, demorava praticamente meio período, né? Então, demorava um pouquinho no fluxo. Então, aí a gente começou a fazer um trabalho, começou a estruturar o laboratório para trabalhar, né? Começar a trabalhar nesse fluxo 100% digital e as coisas, por sua vez, naturalmente começaram a acontecer sem a gente teoricamente perceber, porque é engraçado, né? Parece que quando você pensa, você acredita em algo, as coisas vão acontecendo assim. Quando você olha assim, você acorda, você fala, nossa, nem eu acreditava que as coisas iam acontecer dessa forma. Mas eu falo que a gente, assim, está cercado de pessoas boas, né? A gente teve muitos dentistas, assim, que nos ajudaram muito nesse processo. A gente teve muitos colaboradores também dentro do laboratório, que hoje também tem seu laboratório, que nos ajudaram e nos ajudam até hoje. É o que eu falo, né? Eu não vejo os outros laboratórios como concorrentes, né? Eu vejo como um amigo mesmo. Eu acho que juntos a gente é mais forte, juntos a gente vai criando uma história junto. E um ajudando o outro e a vida que segue. Pô, isso é bacana, Cleiton. E até falando nessa questão de ajudar, você que é um cara aí super experiente, né, nesse quesito, que dica que você daria para aquelas pessoas que estão começando agora na odontologia digital, ou às vezes tá com um pouco de medo de, tipo, teve aquela sua dúvida lá no começo, será que isso realmente funciona? Será que vale a pena investir? Que dica você daria tanto para técnicos quanto para dentista? Se eu pudesse dividir assim, para técnico eu diria isso, para dentista eu diria aquilo. Quebrar meio com uma objeção, assim, né? Eu acho, assim, recentemente eu recebi uma turma de uma escola de prótese e, assim, eu acredito muito que tem que estudar. Não tem como fugir. Não tem milagre, né? Não tem milagre. Eu falo que, assim, é engraçado, né? Porque um dia eu estava fazendo um curso em Goiânia e a gente estava conversando sobre essa questão do analógico e do digital, e hoje com a mídia social parece tudo muito fácil, né? Você vê cada caso bonito, parece que foi fácil de ser executado, e hoje você acha que você pega o arquivo lá, aperta um botão, sai a anatomia, sai a função, tudo certinho. E eu falo... Ocluído, né? Bonitinho, e assim, para mim, o digital, ele é uma ferramenta facilitadora para o processo. Ele não é o fim, ele é o meio. Então, quando a gente fala de técnico, para você ser um bom profissional e para você entrar no digital, primeiro você tem que saber de função e estética. Porque não adianta você estar com software CAD ali e você não entender de função, você não entender de oclusão, você não entender de estética, porque não vai sair, né? Eu falo até para amigos dentistas, eu dou algumas palestras assim para dentista. Eu brinco que o scanner, ele é o VAR do futebol, né? Então, assim, e o scanner, ele não prepara, não afasta e não cimenta. E eu vou bater na tecla, é uma ferramenta facilitadora para o processo. Então, não adianta, quando eu brinco que é o VAR do futebol, porque eu tenho muitos clientes, assim, excelentes, que quando ia fazer uma reabilitação, às vezes ele moldava, mandava o molde, você vertia o gesso, chegava, às vezes o último molar repuxava.
Eu ligava para ele, falava assim, repuxou aqui, mandava uma foto, ele falava, pô, Cleiton, vou ter que moldar de novo. E hoje não, o scanner, ele consegue, ele tá escaneando, ele tá com um preparo desse tamanho, às vezes na tela dele. Largura na cara. Tem alguns scanners que tem algumas ferramentas de prep check lá, para checar se o preparo tá retentivo ou não. Se tá retentivo, fica em vermelho, que ele consegue corrigir só aquele preparo. Se ele não está vendo o término, não adianta ele seguir. Então, ele tem como parar, analisar, para decidir se ele vai seguir ou não, né? Então, assim, por isso que eu falo que eu, tanto o laboratório como o dentista, às vezes acaba se frustrando muito quando ele entra no mundo digital, achando que o digital vai sanar a dificuldade dele. E pelo contrário, vai mostrar o que ele precisa melhorar. Né? Então eu acho assim, para entrar primeiro você tem que buscar conhecimento. Eu até evito falar um pouco assim que a odontologia digital. Porque para mim a odontologia não é digital. A odontologia é o que é, o preparo tem que ser, é o que é, o planejamento é o que é. A ferramenta digital veio para facilitar o nosso trabalho, né? Então assim, senão a gente acaba, às vezes, misturando um pouquinho as coisas, achando que o digital entrou, a gente pode escanear de qualquer jeito, a gente pode preparar de qualquer jeito, o técnico faz qualquer tipo de desenho, não faz, quando vai trabalhar com reabilitação, não coloca no articulador para fazer os movimentos de balanceio e lateralidade. Se você não tiver uma ferramenta, é a mesma coisa. Não adianta ter uma Ferrari e colocar ela na fazenda para ficar andando, entendeu? Não vai trazer o resultado esperado. Mas eu acho que, primeiro, eu acho que hoje a situação está muito mais fácil do que antes, né? Eu falo que em 2004, quando a gente adquiriu o nosso primeiro sistema CAD/CAM, nem vou falar o quanto a gente investiu naquela época. Hoje está tudo muito fácil, né? Mesma coisa scanner intraoral. Quando a gente fala de 8 anos, 10 anos atrás, você falava praticamente de 3 players de scanners no mercado. Hoje você tem vários players de scanners no mercado, você tem scanner hoje de 50 mil até 280 mil reais. Aí tem dentista que fala, Cleiton, qual que é o melhor? Eu falo, quanto você quer investir? Entendeu? Que cabe no seu bolso. Porque... Só que eu falo, diferente de 10 anos atrás, hoje... Não é que não tem scanner ruim, cada um tem uma proposta. Eu até brinco, né? É a mesma coisa você sair daqui e você querer ir para Campinas. Eu posso ir de bicicleta, eu posso ir com Fusca, eu posso ir de moto, eu posso ir com uma Ferrari. Eu vou chegar, mas tudo tem seu preço, né? Não tem como ficar comparando um scanner de 50 mil com um scanner de 200 e poucos mil. Mas aquele scanner, hoje os scanners que tem no mercado, no meu ponto de vista, eu posso estar equivocado, mas assim, se você seguir um protocolo de trabalho, tanto a parte clínica como a parte laboratorial, não vai ser o scanner que vai fazer no meu ponto de vista, vai fazer com que o trabalho dê errado. São outros fatores, porque hoje, por mais que um scanner ele demore um pouco mais do que o outro, às vezes ele não tem tanta a qualidade que o outro tem, mas se você seguir um protocolo certinho, você consegue fazer um bom trabalho, sabe? Que no final o resultado fique bom, entendeu? É a mesma coisa que comparar com os materiais de moldagem, né? Você pegar um material de moldagem aí melhor, você vai ter uma maior facilidade para moldar, um mais barato, né? Mais popular, você vai ter mais dificuldade. Isso é normal, né? Não tem como fazer milagre, a gente estava comentando. Mas essa sua do VAR aí eu achei boa, hein? Normalmente costumo falar que o scanner é um professor silencioso. Mas essa aí do VAR eu vou roubar também, qualquer hora eu vou usar, hein? Mas eu referencio lá, hein? Eu vou ver lá com o Cleiton, aprendi com ele. Não, mas eu falo que realmente, que hoje ele consegue parar, ver se tá bom ou não, para ele tomar a decisão se ele vai seguir ou não. Entendeu? Então, assim, diferente de antigamente, por mais que ele dominasse a técnica de moldagem, não é fácil. Às vezes você moldar uma reabilitação, eu percebi, às vezes você pegava lá, você ia fazer 12 elementos, 11 estava impecável, preparo, término, às vezes o 12º preparo lá repuxou um pouco, alterou. Hoje não, o scanner você consegue visualizar, né? Mas graças a Deus, assim, hoje lá no laboratório, eu falo que hoje é até mais fácil, não só dentista como laboratório,
é muito fácil ele entrar no fluxo digital, né? Porque eu vou dar um exemplo. O dentista que não quer hoje investir no scanner, eu falo que a gente, como laboratório lá, a gente oferece um serviço de escaneamento para o dentista, né? Às vezes ele não quer investir e às vezes a gente oferece. Tem radiologia também oferecendo. Então, assim, não precisa ter para ser, né, digital. Hoje ele tem mais opções no mercado. É a mesma coisa laboratório. Às vezes o laboratório quer entrar no fluxo digital, às vezes ele não precisa no primeiro momento fazer um investimento tão grande num CAD, numa fresadora, porque hoje tem laboratórios que também prestam esse serviço de terceirização. A gente lá no laboratório da Kion, a gente também tem esse serviço de terceirização, a Unicad também, que é de vocês também. Então, assim, hoje é tudo muito mais fácil, né? Aí eu falo, ele pode começar no fluxo digital terceirizando. Quando ele começar a gostar da brincadeira, aí sim ele pode começar a fazer o seu investimento. Então hoje eu vejo que a situação é muito mais fácil do que alguns anos atrás, quando a gente iniciou, né? Mas você sabe que até para comprar o equipamento hoje também eu acho mais fácil, porque direto os alunos ou as pessoas mandam para mim, né? Fala, Rafael, o que você acha desse esquema aqui? Aí tipo, você vai ver lá, por exemplo, não vou citar o nome da marca, mas tem uma que dá um scanner para você se você comprar 1000 implantes no ano. Tem muita clínica que já faz isso. Você não concorda? Sim. Tipo, se você for pegar e pensar, se a pessoa tiver lá 3, 4 implantando notícia, às vezes ela já faz isso no ano. Ela compra os 1000 implantes que ela vai usar no ano e ela ganha um scanner. Tem os outros que, se você comprar 130 implantes e mais não sei o que, o scanner sai pela metade do preço. Pô, isso já se paga. Eu vi um outro esquema esses dias que estavam de comodato, né? Então você entrava lá com uma proposta comercial, a empresa deixava uma fresadora com você e você ia pagando como se fosse um aluguel. Então todo mês você pagava 2.000, 3.000 por mês. É tipo um aluguel praticamente e depois no final você vê. Você vai ficar, você compra o equipamento, você devolve, pega um novo. É igual o pessoal faz com o carro, né? Aluga o carro, você vai pagando mensalidade e aí no final se você quiser você pode comprar ou devolver e pegar um novo. Então até essas coisas acho que tá mais fácil, né? Tá, muito. Foi até bom você ter tocado nesse ponto. A gente, como laboratório lá, a gente também tem scanner intraoral que a gente aluga para dentista também. Então a gente tem uma política lá comercial na parte de scanner que, assim, dependendo da demanda e o volume que o dentista tem por mês, vai abatendo, ele tem um rebate que vai abatendo no valor da alocação do scanner. Então um dentista que tem um volume, às vezes para ele, dependendo do volume dele, ele não vai ter custo nenhum com o scanner, né? Porque ele tem um rebate que vai abatendo. Por isso que eu falo, hoje, assim, tanto o laboratório como o dentista, ele tem mais oferta no mercado e a possibilidade de entrar de uma forma, às vezes, não precisando fazer um investimento tão alto, né? Porque a gente sabe o quanto é o custo para você comprar, investir numa fresadora boa, né? Num CAD, licença de software. Que coisa cara, hein? Nossa senhora! Mas hoje, às vezes eu falo, não precisa ter para ser, né? Se ele tiver um dentista ou laboratório, tiver um bom parceiro, ele pode trabalhar no fluxo digital sem ter uma fresadora no carro. E até é legal também isso, porque tem muita gente aí, quando eu vou dar aula e curso também, eu costumo comentar disso. Tem muito dentista que ele é digital e ele nem sabe. Igual você comentou, que lá no seu laboratório lá do Júlio, quando vocês estavam lá ainda, lá 2004, vocês já começaram com o digital. Então muita gente manda a moldagem para vocês, você vertia o gesso e já fazendo no digital, né? E acho que a maioria das pessoas nem tem noção de que isso acontece, né? É isso mesmo. É assim, tem muito dentista que ele nem tem noção que o trabalho dele às vezes é feito digitalmente dentro do laboratório. Mas hoje, assim, eu acho também que uma coisa que a gente precisa mudar também quando a gente vai entrando nesse fluxo digital é o mindset em relação ao material, né? Porque hoje, diferente daquela época que a gente fazia muita metalocerâmica, eu falo que hoje, quando a gente trabalha no fluxo digital, você trabalha com material monolítico, né? Então você tem o silicato, você tem a zircônia, você tem a leucita, você tem a feldspático. E esses materiais, diferente da época que a gente fazia muita metalocerâmica, eu vou dar um exemplo. Às vezes você ia fazer uma metalocerâmica, às vezes sobre um substrato desfavorecido, substrato escurecido, não importava para mim a cor do remanescente, se era rosa, roxo, preto, amarelo, porque você ia fazer o metal, usinar, aplicar opaco e aplicava cerâmica. Na época que a gente fazia muito refratário, o doutor não mandava a informação do substrato para a gente, a primeira coisa que a gente fazia era aplicar uma camada fina de dentina opaca, né?
Por quê? Porque se o substrato está escurecido ali, eu já bloqueava e seguia o baile. Hoje não, hoje a cor do substrato é tão importante quanto a cor final. Exemplo, você vai trabalhar com silicato, né? O que vai determinar você trabalhar com o recurso HT, MT, LT, né? O que vai fazer? Muitas das vezes é a cor do substrato. Por isso que lá no laboratório a gente sempre preza assim pela comunicação com o dentista. Não é porque o dentista vai mandar um trabalho e não mandar a cor do substrato, eu vou saindo lá colocando HT, MT, LT, eu não sei. É bom da sua cabeça. Então, assim, eu acho que hoje eu vou pôr um MT. Então, assim, se o substrato é um substrato escurecido e você usa um HT, você vai ter problema de cor, né? Às vezes você fala assim, o doutor não manda a cor do substrato. Eu vou usar um LT porque caso o substrato seja escurecido, eu vou bloquear, só que a cor do paciente é um dente translúcido. Aí você bloqueia, o dente fica opaco. Então, assim, hoje para mim é essa questão que a gente tem que dominar, estudar, e cada dia que passa você tem mais opções no mercado de materiais para você decidir qual é o melhor material junto com o seu cliente para aquele tipo de caso. Né? E eu falo que às vezes a odontologia vive a tal da modinha. Às vezes você vai no congresso, a pessoa fala o nome, principalmente em inglês, lá em cima do palco, no outro dia todo mundo está pedindo sem saber o porquê, né? Aí teve caso que o dentista falou, faz X material. Liguei para ele e falei, por que a gente vai usar esse material? Cleiton, não é melhor? Não é mais resistente? E nem sempre o que é mais resistente é melhor para aquele caso. Então, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. Porque senão o índice de repetição e o índice de refação é muito grande. E eu até brinco, né? Às vezes eu falo que o laboratório a gente está aqui próximo da Vila Madalena. E às vezes eu estou saindo do laboratório, tem amigo dentista, Cleiton, o que você está fazendo? Vamos tomar um chopp. E às vezes a gente conversa muito. E dentro dessas conversas assim, um dia a gente conversando assim, o que é caro do dentista não é ele pagar às vezes R$100 mais caro no laboratório, no material de moldagem, né? O que é caro dele é a hora clínica dele. Tudo aquilo que gera repetição e refação, isso vai onerando na margem de lucro dele. Né? Então é esse ponto que eu falo, por isso que a gente precisa ter uma boa comunicação, né? Clínico-laboratorial. Eu vou dar um exemplo, às vezes chegava trabalho lá no laboratório lá, enceramento diagnóstico, do 13 ao 23. Aí a gente pegava, saía encerando tudo. Aí eu falava, pessoal, vai ser faceta, vai ser coroa, vai ter implante, não vai ter? Por quê? Já teve situação de uma dentista falou assim, Cleiton, eu tô mandando um trabalho para você, esse trabalho veio de outro colega, o paciente tem metalocerâmicas antigas, já há mais de 15 anos, está sob contorno, volumoso, comprido. Eu vou reabilitar, eu quero uns dentes mais curtos, com os ângulos mais arredondados. E eu entendi o que ela pediu. Aí eu fiz o planejamento por redução. Aí mandei o trabalho para ela, se passaram uns dias, eu estava indo embora, ela falou assim, Cleo, o mocap não ficou legal. Até hoje estou tentando entender como ela fez o mocap. No caso que eu fiz por redução, é óbvio que é só possível fazer o mocap quando a gente trabalha por adição. Mas acontece, né? A gente trabalhar no achismo, você acha que o doutor sabe, o doutor acha que você sabe. Então, exemplo, eu falo para o pessoal, mandou trabalho para fazer o enceramento diagnóstico, a gente precisa saber qual que é o objetivo. Vai fazer o mocap? É por adição? É por redução? Qual que é a expectativa do paciente, principalmente? É cor, é forma? Porque se eu sair encerando tudo sem saber o objetivo do caso, sabe o que vai acontecer? Eu vou mandar aquele trabalho 10 vezes para o dentista e 10 vezes o trabalho vai voltar. Cada hora para corrigir uma coisa. Aí é o que eu falo, o nosso tempo acaba, né? A gente acaba perdendo nosso tempo, o dentista também, a hora clínica dele também. Fica, às vezes é para finalizar o caso em 2 sessões, termina em 4, em 5. Por bobeira, né? Quanto isso custa? É por causa da falha da comunicação. Então, eu acho que esses pontos são pontos que a gente preza muito lá no laboratório, essa comunicação clínico-laboratorial, sabe? Pô, legal. E você convivendo assim com bastante dentista, nunca teve vontade de fazer odonto, virar dentista? Não. Clinicar? Não. Eu nunca tive essa vontade, mas o meu filho,
começou a fazer odonto agora. Foi por livre e espontânea vontade. Eu não forcei nada. Sei. O Brasil é o país das coincidências, hein? Mas ele tá fazendo odonto, então... Mas eu nunca tive vontade, graças a Deus, assim. Até antes de ele fazer odonto, eu conversei com alguns amigos. E hoje ele tá fazendo odonto e ele faz... Aí de terça e quarta ele fica no consultório do Alexandre Tatayama. O Alexandre, assim, é um profissional exemplar, assim, é uma pessoa que eu admiro muito. É uma pessoa que o Alexandre, ele é técnico, ele é protesista, ele é implantodontista, né? Ele já teve laboratório lá atrás, hoje ele só tem a clínica MyCare, junto com a Renata, com o André Gouveia. E é uma pessoa que nos ajuda e nos ajudou muito, assim, sabe? Em processo de laboratório, com os técnicos também. Então hoje o meu filho fica lá com ele lá 2 vezes por semana, sai da faculdade, passa a tarde com ele lá para aprender um pouco, né? Então, e a vida segue, mas não foi nada forçado, foi coincidência. E uma outra coisa, Cleito, na verdade 2 coisas, né? Queria que você falasse, se você pudesse, claro, né? Como que foi também essa essa transição sua de protético, clínico, de ficar, clínico assim que eu digo de fazer, né? Realmente produzindo na bancada, para essa parte olhando mais de cima como gestor, que você comentou que o Júlio te convidou, né? A ajudar na parte de administração, gestão. Como que foi essa transição para você? Foi natural? Foi difícil? O que você buscou aprender que você ainda não sabia? Porque tem muitas pessoas aqui que mandam essa dificuldade para mim. Que às vezes eles são muito bons na parte técnica, mas aí saem, por exemplo, do laboratório Kion, sai do Unicad e quer montar o laboratório dele. E aí ele se depara com novos desafios e fica um pouco perdido. E aí acho que seria legal você passar essa sua experiência também, né? Eu vou falar, não foi fácil, porque eu me dediquei tanto porque assim, lá no laboratório na época o Júlio revisava todos os trabalhos. Aí chegava lá tipo 6 horas da tarde, deixava os casos para ele revisar e daqui a pouco no outro dia alguns casos ele voltava para retocar antes de mandar pro dentista. E eu nunca gostei assim de ficar dependente disso, sabe? De olhar. Aí tudo que ele falava, eu falei, pô, vou correr atrás. Falava de perfil de emergência, de eixo. E o Júlio é muito bom explicando, né? Aí eu falei, pô, vou correr atrás. Chegou um certo dia que eu deixei os trabalhos para ele revisar, ele falou, Cleito, o que você tá fazendo aqui, às vezes se eu falar que tá errado, pode estar certo, entendeu? Já chegou num ponto que pode passar seus trabalhos direto. E uma outra coisa, só antes de interrompendo aí, isso aí foi depois de quanto tempo de profissão, de treino? Porque também tem algumas pessoas que são um pouco apressadas com isso, né? Tô 3 meses já, quero ganhar 10 mil. Eu vou falar, foi assim, ó, pra eu desprender total, assim, do Júlio ficar revisando o trabalho, eu posso dizer aí que foi 1 ano e pouco, assim, né? Quando eu tava na cerâmica, né? Mas 1 ano e pouco firme, depois de já passar por tudo, né? Mas quando eu falo 1 ano e pouco, assim, foi ele revisando os trabalhos, eu correndo atrás de curso, correndo atrás de anatomia para se aperfeiçoar cada vez mais. Aí eu era responsável pela cerâmica. Aí chegou um dia lá que ele falou, pô, Cleito, você precisa me ajudar. E todo dia era uma desculpa, não, tenho 10 elementos para fazer aqui que eu preciso entregar daqui 2 dias. Aí ele subia outro dia de novo, Cleito, você precisa me ajudar aqui. Eu falei, Júlio, não dá, eu tô com 10 elementos aqui. Aí chegou um dia que ele falou, distribui esses casos para outras pessoas aqui que eu preciso de você. E foi aí que eu comecei a enxergar o outro lado que eu não conhecia, né? Porque quando depende de você, quando eu falo depende de você, é o seguinte, eu precisava aprender a fazer dente, né? Eu precisava conhecer de anatomia, eu precisava conhecer de função. Isso depende de você. Você corre atrás, você faz um treinamento, você faz curso, você estuda, vai chegar um momento que você vai dominar aquilo. E quando você começa a trabalhar com gestão, com outras coisas, às vezes não depende só exclusivamente de você, depende de outros fatores. Você precisa buscar conhecimento, estudar, para que você consiga fazer que o negócio já não passa a ser mais só o Cleiton, o Rafael, o negócio passa a ser o todo, né? Porque quando você está na bancada ali, sentado, depende de você, a pessoa passa o trabalho, né? Você estudou para fazer aquilo, você tem competência, mas e quando você está do outro lado, você fala, pô, eu preciso crescer X% o ano que vem. Vai depender só de você, por mais que às vezes você
faça estratégia. Faça estratégia, estuda tudo. Às vezes as coisas não podem corresponder daquela forma que você planejou. Imagina, vem uma pandemia, vem... Pandemia, pois é. Mas aí eu falo que assim, você vai ter que estudar, vai ter que correr atrás de cursos para que você cada vez mais, e principalmente eu acho que o mais importante é gestão de pessoas, né? Acho que isso é o que mais pega, porque quando você tem um grupo, um time coeso, comprometido, às vezes a gente até brincava, né? Às vezes o Júlio era difícil tirar férias. Aí ele falava, pô, não vou tirar férias não. Aí quando ele tirava uma semaninha de férias, era a época que o laboratório mais produzia. Às vezes não precisa, ele não precisava estar lá para as coisas acontecerem. Isso daí quer dizer que assim, a gente tinha uma equipe muito boa, né? Que a gente trabalhava. Então, eu falo que o material humano é o que é o mais importante dentro de uma empresa, assim, sabe? O resto aí, não que você não vai deixar de lado, mas acho que se você tiver um material humano bom, uma equipe que corra com você, aí as coisas se tornam mais fáceis, porque aí vai todo mundo correndo atrás do mesmo objetivo e todo mundo vai se ajudando, né? Só que eu falo que você tem que tomar muito cuidado, porque é a mesma coisa, você tá numa canoa lá, se na canoa tem 6 pessoas remando, se 5 estão remando a favor daquela direção da linha de chegada e um está remando contra, aqueles 5 vai ter que remar o triplo, o dobro, porque aquele não está remando a favor. Numa empresa não é diferente, né? Por isso que você precisa ter uma equipe coesa, focada, para que você consiga alcançar seus resultados, né? E eu acho interessante isso daí, Cleiton, porque eu vejo que o pessoal mais novo às vezes acaba indo por um caminho, não oposto, mas um caminho diferente um pouco do seu, né? Você primeiro especializou na parte técnica e depois foi olhar um pouco de fora, da parte de gestão. E hoje eu vejo algumas pessoas, inclusive eu também entro nisso, porque eu fiz, né, MBA, eu tenho gestão empresarial, e a gente vê às vezes um pouco só a parte de gestão e esquece um pouco da parte técnica. Eu vejo algumas pessoas mais novas que também vê um pouco da parte técnica e esquece de gestão. Queria que você falasse um pouco com a sua experiência, se puder dar essa dica para mim e para as pessoas que estão assistindo. Como que você faz para conciliar isso? Tipo, vou fazer só curso de gestão, vou fazer um pouco de técnico e mais um pouco de gestão, vou só fazer técnico e esquecer gestão. Você precisa ter um equilíbrio, né? Eu acho que em tudo. No meu caso, assim, eu procurei entender mais a parte técnica, porque eu precisaria entender do serviço que a gente estava oferecendo. Então, por isso que eu sempre fui atrás de curso. Até hoje, eu tenho que fazer no ano, assim, de 2 a 3 cursos mesmo, presencial, de aplicar, por mais que a gente vive dando a palestra, mas eu falo que, assim, para ensinar você precisa entender e conhecer, né? Então, até hoje eu tenho comigo, assim, eu faço o curso, mas no meu caso, assim, eu acho que primeiro você precisa entender o que você vai entregar, né, para o seu cliente, o tipo de trabalho que você vai oferecer. E, por sua vez, paralelamente, você tem que também estar buscando a parte de gestão também, né? Porque depois, lá na frente, quando você junta as duas pontas, aí tudo fica muito fácil. Eu acho que também você correr muito atrás de gestão e também não conhecer da parte técnica, vai capotar. E também, se você entender muito da parte técnica e não entender da parte de gestão, você capota. Então, no meu ponto de vista, você precisa ter um equilíbrio. Mas, acima de tudo, eu acho que você precisa entender daquilo que você está oferecendo para o mercado, né? Então, para mim, no caso, eu falo que hoje, graças a Deus, assim, eu sinto confortável, porque eu falo que quando fala de odontologia, se tiver ali no boteco da esquina, alguém fala de odontologia, eu tô ali. Mas, assim, no meu caso, eu acho que a parte técnica precisa ter um equilíbrio, sabe? Nem tanto um do que o outro, assim, eu acho que precisa ter um equilíbrio para que as coisas caminhem. Falando um pouco sobre essa parte assim de gestão também, né? Eu queria puxar uma outra coisa, se eu pudesse falar também, que é uma certa curiosidade que acho que todo mundo tem, sobre essa parte de transição de empresa, como que foi também essa transição, que você teve uma passagem assim, né, do Laboratório Júlio para o Laboratório Kion. Queria saber de você como que foi essa transição, tanto sua profissional, quanto da empresa, do projeto, tudo. Se você puder falar um pouquinho sobre isso. Não vou mentir não foi fácil, né? Porque quando a gente começou a conversar em 2019, tanto que eu falei que a gente ficou namorando, no período antes de casar, 2019 todo para ver.
Não foi fácil porque é um projeto grande, né? Então assustou um pouquinho, mas posso dizer assim que foi muito bom assim essa transição. A gente conseguiu trazer para junto, né, da gente, do Laboratório Júlio, profissionais assim extremamente competentes, que era uma coisa que faltava um pouco até pra gente como laboratório, a questão da gestão, né? Então tinha coisa que a gente falava assim, pô, não dá para fazer. E a gente percebia que quem estava travado era a gente, né? Porque tinha pessoas que vieram de outros mercados, de outro mercado assim, que nos ajudou muito nessa transição. E é um trabalho árduo, né? Mas é um trabalho que eu falo que é assim muito gratificante, porque é um trabalho que a gente foca muito no nosso cliente, assim, sabe? Tudo aquilo que vai em prol de beneficiar o nosso cliente é algo que a gente vem fazendo todos os dias ali, porque a gente fala que o laboratório é a extensão do consultório, né? Pra gente estar bem, nosso cliente tem que estar bem. Mas não foi fácil, mas no final você percebe assim, tá sendo muito bom, um aprendizado constante, né? Porque é o que eu falo, a gente está construindo algo do zero, nada se copia, né? Não tem como copiar porque é algo diferente que a gente estava propondo para trazer para o mercado. Não é fácil, mas é muito gratificante assim e está sendo assim muito bom assim. Eu falo para mim até como profissional assim, porque muita coisa que eu não sabia e estava travado, você começa a perceber que o dente às vezes ele vai muito além do que só o dente em si, né? São outros fatores. Então, e um dos projetos que a gente tem no laboratório é a parte de educação clínica também, né? Porque tem muito dentista migrando para o fluxo digital que compra o scanner e não sabe manusear, tem dentista que às vezes tem algumas dificuldades. E nesse projeto daqui a gente investiu e vem investindo muito nessa parte de educação, né? Tanto que a gente tem assessoria da parte digital, a gente tem assessoria clínica para aqueles dentistas que têm dificuldade, a gente tem cursos constantemente lá dentro do laboratório para que a gente consiga cada vez mais estar próximo do nosso cliente, estar próximo do dentista e estar ajudando também. Porque pra gente estar bem, nosso cliente tem que estar bem. Isso é importante, pô. E já são quantos anos você tem de prótese aí ao todo? Já 28 anos, nem vou falar a minha idade. Quem pegou no início lá vai dar pra fazer as contas aí, mais ou menos. Mas eu tenho 28 anos assim de laboratório e é o que eu falo, assim, é algo que sou suspeito em falar porque é algo que me motiva todo dia, é acordar e saber que a gente tem algo diferente para fazer e é o que eu falo, é a profissão assim, por isso que eu falo que eu sou muito grato a Deus, né? Porque quando você começa a fazer retrospectiva e quando as pessoas perguntam o que você perguntou no início, Cleiton, como você iniciou na prótese, né? Você imaginou ser um ceramista e como eu falei assim, foi de uma ida minha, assim, para minha tia, junto com o meu amigo, encontrei o Vasni fez convite para o meu amigo não foi, eu acabei indo para ser office boy do laboratório dele, você ia falar, nossa, se eu não estivesse fazendo prótese que eu ia estar fazendo, né? É curioso até pensar nisso, né? E durante esses quase 30 anos, você nunca pensou em sair da prótese? Tipo, abrir uma outra coisa ou trabalhar em uma outra, tipo, não aguento mais ver dente, sei lá, vou... Não sei, fazer qualquer outra coisa. Pra falar a verdade, a oportunidade não falta, né, Rafa? Mas eu acho que assim, eu tenho que fazer aquilo que eu conheço um pouco, sabe? Então eu nunca fui uma pessoa de arriscar em outros negócios, assim. Mas eu tenho vários amigos, assim, que são experts, assim, de estar fazendo negócio, né? E tenho vários, assim, amigos protéticos que tem um laboratório e tem fazenda, tem chácara, bar, pousada. Pousada, mas assim, são pessoas assim que eu tiro o chapéu também, né? Porque são pessoas empreendedoras assim que faz fomentar tudo aquilo que põe a mão, né? Então, o Júlio mesmo, o Júlio é um cara assim que ele além do laboratório assim, ele tinha vários negócios assim fora do laboratório, mas é a pessoa que tem um dom para isso, né? E eu particularmente eu sou mais fechado, eu prefiro focar naquilo que eu já que eu conheço um pouco.
E você nunca pensou, tipo, em empreender, montar um laboratório para você ou alguma coisa assim? Não, assim, muitos me perguntam isso, né? Porque a maioria assim... Mas, pô, tipo, pelo menos que eu conheço, né? Às vezes as pessoas já começam, falam, não, vou trabalhar no laboratório que eu vou aprender, vou abrir o meu. Mas, assim, eu tenho, desde a época do Laboratório Júlio, assim, eu tenho tanta liberdade para trabalhar e respeito mútuo, né, com as pessoas que a gente trabalha, que está fazendo a gestão do negócio, que graças a Deus, assim, graças a Deus não, né, eu posso dizer que eu nunca tive essa pretensão de montar o meu negócio, mas é o que eu falo, né, nunca sabe o dia de amanhã, mas hoje mesmo, assim, nunca passou pela minha cabeça, pelo fato também de eu estar no projeto da Kion também, e na época que eu estava no Júlio eu tinha muita liberdade também, né, de trabalhar, então, graças a Deus, aí isso daí eu nunca tive, porque é o que eu falo, eu tenho o pai da odontologia, que é o Júlio, que sempre está, às vezes até puxa minha orelha em algumas situações assim, mas é bom, né, ter pessoas assim, né, então... Se importa com você, né? Então, mas é isso aí. Mas isso é legal também porque às vezes a pessoa que está vendo aí vê que tem uma case de sucesso aqui, o Cleiton, aqui por exemplo, não tem essa pretensão. Porque eu vejo muitas pessoas às vezes que tem, às vezes quer passar essa carroça na frente dos bois, né? Tipo, ela já entra em um lugar, pensa, não, vou aprender porque eu vou sair fora e vou montar o meu, eu não vou ficar trabalhando para os outros, e você vê que não é assim que funcionam as coisas. Eu percebo assim que o mundo hoje, ele tá muito imediatista, sabe? Eu falo no todo, assim. Não, mas eu sou meio hipócrita porque eu sou também. Eu até brinco com a minha companheira, tipo, o YouTube lá eu coloco 2 vezes. Agora o YouTube atualizou, né? O YouTube Premium, você consegue colocar até 4. Eu tô acostumando ainda, não cheguei lá, mas tô quase. Já. Não, eu falo que as pessoas estão muito imediatistas. Hoje, para você ter uma ideia, se a pessoa mandou uma mensagem para você no WhatsApp, você demora 10 minutos para responder, a pessoa acha que você está ignorando ela. Mas eu acho que assim, eu tenho vários amigos assim que tem laboratório, que saiu até, se você for contabilizar quantos laboratórios saíram do Laboratório Júlio, assim, de pessoas que saíram, montaram seus laboratórios assim, todos que eu conheço assim, estão bem sucedidos, são pessoas que montaram, têm o seu negócio sólido, assim, sabe? Mas tem que tomar muito cuidado, assim, porque às vezes também você acha que é fácil, mas tudo tem a curva de aprendizado, né? Eu acho que todo mundo tem seu lugar ao sol, assim, mas tem que tomar muito cuidado. Nem sempre é muito... acho que nem sempre é tão fácil do jeito que as pessoas imaginam, né? Eu tenho amigo que fala, Cleiton, eu montei o meu negócio, eu trabalho de domingo a domingo, entendeu? Tudo tem seu preço também. Mas eu acho que assim, tem que tomar cuidado também para não se aventurar muito, né? Eu acho que você precisa ter base e conhecimento para montar o seu negócio. Não dá para sair montando, se aventurando, porque eu também, por sua vez, eu tenho muita gente que montou e deu certo, mas por sua vez também eu tenho muita gente que montou e deu errado. Tem que se colocar no papel. Eu, pelo menos, conheço mais que deu errado do que você deu certo. Não, tem gente que fala, pô, Cleiton, vou montar o meu negócio que eu acho que eu deveria ganhar mais, não ganho, no meu negócio eu vou ganhar muito mais, e monta, não dura um ano, entendeu? Aí depois quer se recolocar no mercado. Mas assim, faz parte da vida, mas eu acho que tem que tomar muito cuidado para não pensar em se aventurar muito. Eu acho que tem que ter conhecimento e tem que ter os pés no chão, sabe? Aí queria agradecer, Cleiton, por você ter vindo aqui, te entregar o seu presentinho, para você lembrar de mim. Olha que coisa boa. Eu costumo comentar pro pessoal aí que o técnico ou gosta de energético ou de cachaça. Um dos dois. E aí, brigadão por ter aceito o convite, ter vindo aqui compartilhar a sua história. Obrigado, viu, Rafa? Queria que você desse o último recado aí, pessoal, falasse das suas redes sociais também, as redes sociais da Kion, para caso eles queiram entrar em contato para ver algum serviço ou se estiverem interessados no esquema do scanner, tudo mais aí. Bom, primeiro, para finalizar aqui, eu queria te agradecer. Pô, eu que agradeço. Eu falo que a odontologia agradece esse trabalho maravilhoso que você vem fazendo, de levar informação para o nosso público aí. Obrigado. E quem quiser saber mais aí, pode seguir a Kion Dental.tech lá na mídia social também. Tem a minha mídia social, que é Cleiton_Moraes. E obrigado aí mais uma vez, e é o que eu falo, a odontologia agradece e obrigado por muito tudo obrigado. aí, viu? Eu que agradeço você ter aceito o convite, todas as pessoas também que passam aqui. E caso esse vídeo tenha sido interessante para você, se você gostou da história do Cleiton, eu vou deixar aqui embaixo os links das redes sociais, tanto daqui, caso você se interesse por algum serviço, caso do Cleiton, caso você queira entrar em contato com ele. Também, se esse vídeo te ajuda de alguma forma, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha essa história inspiradora do nosso convidado para um amigo. É isso, pessoal. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até lá.